salve Maria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria ter vocês neste primeiro dia em que vamos entrar de fato nos exercícios espirituais. Acredito que todos, nesse momento em que vamos iniciar este vídeo da meditação, já fez, a sua oração no primeiro ato do dia. Não sei que horas do dia você está vendo este vídeo, que vai fazer este exercício, mas eu creio que você já fez, aquela oração principal do cristão que está fazendo esse exercício no primeiro ato da manhã. Então, meus irmãos, vamos juntos iniciar, estes exercícios. E o primeiro exercício, ele se chama sobre a necessidade dos exercícios. Olha o que Santo Inácio nos diz. Esta meditação preparatória possui 3 pontos. O primeiro trata da necessidade dos exercícios, o segundo de suas vantagens e excelências, e o terceiro das disposições necessárias para rezá-los adequadamente. E Santo Antônio Maria Claret nos explica de qual forma. Convence-te, alma cristã, da tua venturosa sorte em seres chamados para estes santos exercícios, e de que nada te importa tanto quanto fazê-los bem. Pensa que talvez esta seja a última vez que os farás, ou porque não te será dada outra oportunidade, ou porque a morte te levará antes do tempo em que seria feitos outra vez. Quem sabe se deles depende a tua salvação ou condenação? Por isso, deves fazê-los com todo esmero, fervor, como se fossem os últimos da tua vida, como se fosse morrer e prestar contas com Deus. Veja então, Santo Inácio e Santo Antônio Maria Claret, o que eles vêm nos dizer nesta primeira parte, neste prefácio. Eles querem dizer que você se dedique a isso que está se comprometendo a fazer. Imagine que hoje seja o último dia de sua vida. Chegou o último dia do homem. Você não saberás quando serás a tua morte, mas deve estar sempre preparado a ela, não é mesmo? Muitos cristãos fazem na oração antes de dormir: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos uma boa noite de sono, um bom descanso, e que no fim de tudo, Senhor, tenhamos uma morte santa. Então, todo cristão deve estar preparado para o seu fim, seu último dia aqui na Terra. E para iniciar então esta meditação, meus irmãos, vamos fazer a oração preparatória. Vamos lá. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. E vos peço perdão, humildemente, por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação, e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe. Aos anjos e santos, para que intercedeis por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos lá, meus irmãos. Prelúdio primeiro, composição do lugar. O que Santo Inácio espera estejamos prontos, ou o local que escolhemos para fazer este exercício. Imagina que tu vês o glorioso Santo Inácio com o livro dos exercícios em mãos. E à sua volta inúmeras almas justas confirmadas na graça, pecadores convertidos e tíbios inflamados. E dirigindo-te a palavra, ele diz: toma, filho, este livro, e medita seriamente nas verdades que estão nele contidas. Depois, imagina que vês aquele grande e incontável multidão
de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e de frente para o Cordeiro, trajada com vestes brancas, todos portando um ramo de palmeira nas mãos, simbolizando a vitória que obtiveram, seja contra os tiranos, seja sobre as próprias paixões, e exclamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, e aos exercícios espirituais de Santo Inácio. E o prelúdio segundo, que ele nos mostra, é o pedido pela graça especial. Nos vídeos anteriores eu expliquei para vocês que podemos sim, meus irmãos e minhas irmãs, colocar uma prece diante desses exercícios, uma graça que queremos receber, e pedindo a intercessão de Santo Inácio, aos arcanjos, ao nosso santo anjo e, lógico, a uma providência de nossa devoção, como a Santíssima Virgem, como São José, a Sagrada Família, aos santos que vocês têm por devoção a pedir estas preces. Peço-vos, Deus e Senhor meu, a graça de conhecer a necessidade que tenho destes exercícios e, quanto me convém, aproveitá-los. E vamos ao ponto 1, a primeira parte, que vai falar exatamente sobre isso. A necessidade dos santos exercícios. Uma das grandes e extraordinárias graças que Deus concede a uma alma é a de permitir que ela faça os santos exercícios espirituais. E para agradecer esta graça como se deve e ver a necessidade que tens nela, deves saber, antes de tudo, o que são os exercícios espirituais. Vamos lá, ele vai nos explicar agora o que são e como são esses exercícios. Ora, os exercícios espirituais, segundo Santo Inácio, não são outra coisa senão um modo de examinar a consciência, de meditar e contemplar, de orar mentalmente e em voz alta, além de outras operações espirituais. Isso quem está dizendo é Santo Antônio Maria Claret. Da mesma forma que o passear, o caminhar e o correr são exercícios corporais, os exercícios espirituais são todos os modos de se dispor, de se preparar a alma para livrá-la dos afetos desordenados e, uma vez livre, buscar e encontrar a vontade divina nas disposições de sua vida para a salvação da alma. E ele continua: agora que já conheces a essência dos exercícios espirituais, facilmente reconhecerás a necessidade que tens deles. Porque ou tu és justo, ou és pecador, ou és tíbio. Se és justo, precisa dos exercícios espirituais para assim te conservares, justificares e purificares ainda mais, como deves e como Deus manda. Por melhor que sejas, nem os santos exercícios não continuarás a sê-lo. Semelhante às plantas, que sem água morrem, as almas sem as águas dos santos exercícios incorrem na morte do pecado. Feito a terra, que é mais fértil quando bem cultivada, adubada e regada. Assim é a alma justa que, com todo cuidado e esmero, se examina, se arrepende, ora, medita e pratica todas as demais ações dos santos exercícios, tornando-se mais virtuosa e frutífera. Por isso, vemos que as pessoas espirituais e desejosas de progredir na perfeição não se contentam simplesmente em realizar diariamente a leitura espiritual, a oração mental e a vocal, o exame particular e geral. Elas vão além. Anualmente dedicam alguns dias a essas práticas com mais profundidade, concentrando-se exclusivamente nesta santa tarefa. Por isso que eu falei para vocês, estes exercícios espirituais vão nos trazer um aprofundamento na fé e na oração. Agora ele disse 3 pontos, né? Se és justo, se és pecador ou se és tíbio. Vamos agora à segunda parte, que é o pecador. Se és pecador, também necessita dos santos exercícios espirituais, pois o pecador, para se converter, tem tanta necessidade deles quanto o justo para perseverar na graça.
Na solidão dos santos exercícios, Deus fala ao coração, estando o cristão afastado do burburinho do mundo. Ele ouve a voz do Senhor que lhe diz: alma cristã, de onde vens? Onde estás agora? Onde vais? Tu vens de mim, aquele que te criou e te redimiu e te destinou ao céu. Para a tua salvação, dei-te sacramentos, leis, auxílio e graças especiais. E tu, onde te encontras? Ah, estás em estado de pecado, destituído da graça, indigno do céu, condenado à morte. E para onde te diriges? Ah, estás indo para o inferno, cristão. A cada passo que dás, aproxima-te daquele suplício eterno. Não há dúvida de que, ao ouvir essa voz do Senhor, não endurecerás o teu coração. Confessarás o teu pecado e Deus, que não deseja a morte do pecador, mas que se converta e vive em graça e depois em glória, te perdoará como filho pródigo e te receberá em sua amizade e graça, como fez com Maria Madalena, assim serás feliz. Então, cristão, você que é pecador, é de suma importância fazer estes exercícios, porque se o teu coração está corrupto, né? Se o seu coração está com o peso do pecado, é através desses exercícios que você vai encontrar um meio de se purificar, fazer um exame de consciência perfeito, de uma confissão e se arrepender de coração puro e verdadeiro. Agora o terceiro ponto que Santo Antônio nos explica. Se és tíbio, tens ainda mais necessidade dos santos exercícios espirituais do que o justo para se preservar e o pecador para se converter. Oxalá, Deus te diz, fosses quente pela graça ou frio pelo pecado, porque és tíbio, estou para te vomitar da minha boca. Aqui é pesado, hein? Ó alma tíbia, és tu quem mais necessita dos santos exercícios espirituais. Somente eles podem te despertar do torpor em que te encontras. Tu és igual àquela árvore estéril que só produzirá folhas, tal como diz o Evangelho. O dono da vinha, que é Deus, ordenou que, com a foice da morte, fosse cortado e lançado ao fogo do inferno, visto que ocupava tão inutilmente a terra. Mas o jardineiro, que é Jesus Cristo, intercedeu por ela, obtendo a graça para que se guardasse mais um ano, na esperança de que, então, produzirá frutos. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, tu agora receberás um novo e especial cuidado por meio desses santos exercícios espirituais. Tu serás despertado e lembrarás da terra da qual teu corpo foi formado. Será apresentado à sua consideração e entulho dos teus pecados e faltas, e com conhecimento de ti mesmo e tuas misérias e culpas, assim, tal qual árvore bem cultivada, darás frutos abundantes de humildade e arrependimento. Nesta santa solidão, saberás por onde te desviastes e como te apartastes de Deus. Verás os graus pelos quais chegastes à tibieza em que te encontras. Perceberás que estás assim, porque deixaste o coração mental e vocal, porque delegaste os sacramentos e outros exercícios de piedade, porque tudo que fazes, fazes com relapso, sem cuidado e com preguiça, igual aqueles hebreus. Tu te cansaste e enfadastes do maná celestial. Tu olhastes a lei de Deus não como um jugo suave, mas como algo insuportável. Considerastes a perfeição como algo inalcançável, mesmo quando Jesus te disse para seres perfeito, bem como também é perfeito teu Pai Celestial. Por isso, ao invés de buscar a perfeição, tu bebeste as águas da iniquidade. Ênfase em iniquidade. Quantas murmurações, quantas mentiras, quantos afetos desordenados, quantas faltas de toda a espécie. Feito um leproso, te encontras envaiado de faltas dos pés à cabeça,
somente os santos exercícios podem livrar-te de tantos males. Olha, Santo Antônio Maria Claret já dá uns bons puxão de orelha aqui, né? Estamos começando e ele já está nos dizendo com palavras fortes, né? O que nossa alma pecadora está fazendo nesse mundo e o que ela está buscando. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, assim finalizamos o primeiro ponto e agora nós vamos falar sobre os afetos. Os afetos deste primeiro ponto da explicação das palavras de Santo Inácio explicadas por Santo Antônio. Vamos lá, e o primeiro afeto que ele vai tratar já é a gratidão. Vamos lá, vamos abrir o nosso coração, escutar com bastante paz, atenção, nos concentrar neste primeiro afeto. Já começo a sentir o grande bem que Deus me concedeu, ao trazer-me a estes santos exercícios. Bendito sejais, meu Deus, por me ter desguiado a esta piscina probática, onde cessara de toda doença não somente o primeiro que nela entra, mas todos os que procuram com verdadeiro desejo de cura. Então, meus irmãos, a gratidão, né? Estamos gratos porque vamos poder fazer sim estes exercícios, vamos poder compreender melhor esta nossa fé cristã e, claro, nos arrepender, né? E fazer um caminho santo, um caminho de honra. E o segundo afeto que vamos conversar agora é sobre a súplica. Ah, Senhor, até agora não havia um só homem que se compadecesse de mim, mas já encontrei este homem. Sim, já vos encontrei, meu Jesus, que sem deixar de ser Deus, sois verdadeiro homem. Vós sois o meu Salvador, e confio que, nestes santos exercícios, vós curareis a minha alma que tanto precisa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova nas minhas entranhas um espírito reto. Sim, esses dois parágrafos dos afetos, nós entendemos uma explicação bem breve e gratificante do primeiro ponto. Agora, meus irmãos, vamos ao ponto 2 deste primeiro exercício, que é sobre a excelência e a utilidade dos santos exercícios. O quão excelentes e preciosos são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Sua doutrina é celestial e divina. Olha só. Inspirada por Deus e ensinada por Maria Santíssima. Olha que devoção, né? De Santo Inácio. Santo Inácio, assim, foi muito devoto da Nossa Senhora. E Santo Antônio Maria Claret mais ainda, né? Como ele estudou muito bem as palavras de Santo Inácio e também fomentou no seu coração esta devoção grandiosíssima à Virgem Maria. Aprovada pelos sumos pontífices, celebrada e recomendada pelos prelados, exortada pelos mestres espirituais e confirmada pela experiência, já que do fruto se conhece a árvore pelos frutos abundantes e preciosíssimos que os santos exercícios de Santo Inácio sempre produziram e continuam produzindo. Pode-se conhecer claramente o grau de sua preciosidade, excelência e utilidade. Veja bem, meus irmãos, se não me falha a memória, estes exercícios foram criados em 1580. E veja que nos tempos atuais eles ainda são utilizados na formação de sacerdotes, de irmãs, de freis, de leigos religiosos, de todo aquele povo santo que procura se santificar e procurar, através desses exercícios, uma verdadeira fé, um verdadeiro aprofundamento no amor de Deus, né? E mesmo já se passado tantos e tantos anos, né, ainda continuamos fazendo isso, praticando como se fosse uma coisa rotineira do dia a dia, palavras presentes no nosso cotidiano. Para convencer mais o nosso entendimento e mover ainda mais a nossa vontade, dando-lhes a estima merecida e conveniente analisar algumas provas. Assim sejamos como o sumo pontífice Paulo III, em sua bula de aprovação expedida no dia 31 de julho, no ano de 1548. Eu falei 1580, foi antes disso então, viu? Me corrigindo aqui então, foi antes de 1540, que nos diz:
Inácio de Loyola compôs alguns documentos ou exercícios espirituais extraídos das Sagradas Escrituras e das experiências da vida devotada, dispondo-os com um método excelente para mover santamente os ânimos dos fiéis, e tais exercícios são de grande utilidade, muito apropriado para a consolação e o proveito espiritual. Por fim, ele diz o seguinte: em virtude de nossa ciência certa, com autoridade apostólica, aprovamos, elogiamos e com o patrocínio da presente missiva, corroboramos os ditos documentos e exercícios, bem como todas as coisas neles contidas, exortando vivamente no Senhor todos os fiéis de um ou outro sexo, em qualquer lugar do mundo, a que se valham de tão piedosa exercícios. Vejamos agora o que o Sumo Pontífice Alexandre VII diz. Nós que sabemos muito bem o quão proveitosos são esses exercícios para dirigir as almas dos fiéis e estabelecê-los no caminho do serviço divino, cristão, de servidão, etc., além dos elogios e recomendações que faz dos exercícios, os enriquece com indulgência plenária. Veja bem, completar esses exercícios é o mesmo que receber uma indulgência plenária. Veja bem, olha só o que Alexandre VII diz, que grandiosíssimos são esses exercícios. Concedendo a todos os fiéis os que fizerem por 8 dias. Vejam só, a partir de 8 dias já podemos receber essa indulgência plenária. Imagina nós que vamos percorrer 35 dias. Que grande sabedoria e riqueza para o nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs. E olha só, Clemente XI os recomenda e os exorta. Já o Clemente XII, além de recomendá-las e conceder indulgências plenárias aos que fizerem por mais de 10 dias, também libera os padres paroquiais da obrigação de residir em suas paróquias durante os exercícios e concede presença aos cônegos, beneficiários e outros obrigados a assistir ao coro, para se ausentarem neste período, conforme consta na bula dirigida aos prelados, promulgado em Roma no dia 30 de agosto de 1732. Os juízes da Congregação para a Canonização de Santo Inácio afirmaram, vamos escutar o que eles afirmam, com tanta fervorosidade. Ao escrever esses exercícios em uma época em que o bem-aventurado padre era destituído de sabedoria e letras, vemo-nos compelidos a admitir que a luz com a qual ele os concebeu não foi um dom adquirido por meios naturais, mas sim uma inspiração sobrenaturalmente infundida. E os mesmos auditores disseram ao Papa Gregório XV que Santo Inácio os havia escrito com base no que aprendera por meio de ensinamento divino. Por essa razão, os padres Diego Lainez e Juan Polanco, eminentes em santidade e sabedoria e conhecedores dos segredos desse santo, testemunharam que, na composição dos exercícios, Santo Inácio poderia afirmar o que disse Jesus Cristo por meio de São João: a minha doutrina não é minha, pois não era tanto a doutrina de Inácio, mas sim a sabedoria divina que foi a sua única mestra. Nossa Senhora, né? Que beleza, né? Veja só o que esses santos vêm nos dizer, grandes estudiosos vêm nos dizer sobre o que são esses exercícios espirituais. Também é de grande consolação, sendo comprovado por evidências verídicas que a Santíssima Virgem, mãe amorosa e efetuosa de Santo Inácio, o centro de seus afetos, revelou que ela havia sido a padroeira e a fundadora destes santos exercícios, auxiliando, orientando, feito uma mestra e escrevê-los dessa maneira. Salve Maria, então, né? Além disso,
Estes santos exercícios são tão notáveis, benéficos e proveitosos que podemos afirmar que todos os santos homens eminentes e virtuosos dos últimos 3 séculos são em grande parte fruto dos ensinamentos de Santo Inácio. Como prova disso, basta ler o que nos relata a história. E logo encontramos um São Carlos Borromeu, cardeal e arcebispo de Milão, o qual, através dos exercícios que realizou na casa da Companhia de Roma, alcançou a perfeição apostólica que o tornou um modelo exemplar para os maiores prelados. Nos exercícios de Santo Inácio, olha só, São Francisco de Sales, bispo e príncipe de Genebra, encontrou aquele dom de governar e de liderar e guiar as almas com gentileza e doçura em direção à suma perfeição. Vejam só, né? O exercício até pode dar uns bons puxões de orelhas, né? Pode até nos pegar assim e nos dar às vezes um tapa no rosto até para cairmos na realidade, mas ele também nos ensina como ser amorosos, como sermos meigos e ajudar os nossos irmãos a encontrar a salvação da alma. De onde mais sai, olha aqui, ó, de onde mais São Felipe Neri teria aprendido a arte da oração, senão nos exercícios de Santo Inácio? Como ele mesmo assegurava, na forja desses exercícios se formaram e se aperfeiçoaram São Francisco Xavier, São Francisco de Borja e o venerável Granada, uma verdadeira joia na ordem de São Domingos, enaltecido por sua virtude, erudição e eloquência, muitas vezes chamado de Cícero espanhol. O mesmo pode ser dito do venerável Luís de Blois, o grande mestre da teologia mística na ordem de São Bento. Vejam, meus irmãos, como este exercício traz uma profundidade gigantesca na vida dos santos. Imagine para nós, leigos cristãos, que estamos querendo aprender este caminho. Sobre o venerável mestre João d'Ávila, apóstolo e motivo de glória de Andaluzia, sobre o devotíssimo padre Luís Estrada, da Sagrada Ordem Cisterciense, e sobre o ilustríssimo Juan Camus, bispo de Belicena, que, transbordando de alegria pelos excelentes resultados que obteve com os exercícios de Santo Inácio, proferiu as seguintes palavras: ó livro de ouro, mais precioso do que todas as riquezas que o mundo valoriza, ó livro divino, escrito com a sagrada luz de Deus, livro que abriga o maná, a essência do Líbano e o grão de mostarda do Evangelho, livro inestimável que nunca será suficientemente louvado. Vejam, meus irmãos, que temos um material aqui que é comparado com o grão de mostarda falado no Evangelho. Lembra que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já seremos salvos? Então imagine este exercício, né, quão valoroso ele é para ser comparado a isso. Além dos testemunhos de tantos homens sábios e santos e de outros que não mencionaremos aqui, isso quem está falando é Santo Antônio Maria Claret, também podemos incluir o testemunho de São Vicente de Paulo, fundador de diversas instituições de caridade, notavelmente a consagração da missão. Ele frequentemente incentivava o uso desses exercícios como o principal meio de reformar os costumes e reviver a vida espiritual. Por essa razão, determinou que seus discípulos realizassem os exercícios de Santo Inácio com o objetivo de moldá-los diligentemente em autênticos e zelosos guias espirituais. E ele continua assim, ó, Santo Antônio Maria Claret: não seria demais aqui mencionar algumas senhoras sábias e santas que valorizavam imensamente os exercícios de Santo Inácio, e deles escolheram grandes benefícios, como Santa Teresa de Jesus, Santa Maria Madalena de Pazzi, Dona Marina de Escobar e outras. Podemos ver na biografia de Dona Marina
que, após realizar os exercícios de Santo Inácio, seu entendimento foi tão iluminado que até mesmo os homens doutos acreditavam que ela possuía os tesouros mais ricos da sabedoria. Seu coração se inflamou de um amor divino, tão ardente que não há palavras capazes de descrever. Tão corajosa foi no sofrimento que, por 30 longos anos, suportou terríveis dores na cama sem jamais emitir um único lamento, enfrentando tribulações gravíssimas, não apenas com uma paciência inabalável, mas também com uma consolação profundamente doce. Dada a excelência de santos exercícios, a utilidade e os benefícios que sempre se obtiveram neles quando realizados de maneira adequada, já não te surpreenderás, alma cristã, quando agora te dizemos que o livrinho de Santo Inácio, como um grão de mostarda no qual nos fala o Evangelho, pequeno em tamanho, mas grande em virtude. Mastiga este livrinho feito grão de mostarda, e então experimentarás, com sua acidez, abrirá os teus olhos. Seu aroma te confortará, e suas chamas te inflamarão, e te maravilharás que em conteúdo tão breve possa caber tanta luz e tanto fogo. Assim nós concluímos o ponto 2. E agora nós vamos à outra parte dos afetos, os afetos relacionados a este ponto 2. E o primeiro afeto que nós vamos falar é o de admiração. Bendito seja Deus que se dignou a ensinar os exercícios de Santo Inácio nestes tempos para santificar almas de uma maneira especial. Oh, quantos heróis a Santa Igreja criou! Essa é a admiração, né? E o segundo afeto é o propósito. Eu me proponho a fazê-los da melhor maneira que posso e espero, com a ajuda do Senhor, obter deles a graça que outros obtiveram. Pois entendo muito bem que, com o tempo dos exercícios, é aceitável para o Senhor e seus dias são dias de salvação. Que propósito, né, meus irmãos? E chegamos ao ponto 3, que é o último ponto que nós vamos tratar hoje, meus irmãos. E ele vai falar sobre as disposições e a forma adequada de se fazer os santos exercícios. Agora vamos escutar como se fossem regras. Antes de tudo, é essencial que entendas o alto valor da obra que empreendestes. Um pacto com a verdade. Este compromisso não apenas visa o bem de tua alma, mas é inteira e exclusivamente teu. Este pacto trata-se de alinhar a tua conduta, de curar as enfermidades da tua alma, de aprimorar as virtudes que tens praticado até agora e garantir que, a cada dia, progridas na perfeição, aumentando o tesouro dos teus méritos diariamente. E, finalmente, rico em méritos e adornado de virtudes, poderás entrar no reino dos céus. Realmente não pode haver algo de maior importância com que obediência e sofrimento um doente não se conduz para recuperar a saúde perdida ou corrigir um defeito ou imperfeição do corpo? Ele se guarda, mantém o silêncio e segue uma dieta, toma os medicamentos, por mais desagradáveis que sejam, suporta as intervenções e tratamentos dos médicos, inclusive os mais dolorosos. E tu não farias o mesmo pela saúde da tua alma? Então, meus irmãos e minhas irmãs, imagina durante esses dias de exercícios que está doente. Chama o Senhor, teu Deus, que é o teu médico e tem o poder de curar. Pois domine estes salos, ou seja, ele tem o domínio para te salvar e te curar. Com muita insistência, pede-lhe: Senhor, acompadece-te de mim. Será a minha alma, porque pequei contra ti? Diz-lhe que estás pronto para tomar todos os remédios que ele te prescrever, que está disposto a suportar todos os tratamentos e até amputações, desde que a tua alma seja salva e não pereça. Como diz o Evangelho, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, arranca-a fora. Preferível então que amputar uma parte que nos faz pecar, mas garantir a nossa salvação eterna. Além disso, imagina que és um grande comerciante envolvido com diversos negócios que te ocupam assiduamente. Certo dia,
Em meio às tuas decisões sábias e prudentes, recebes um telegrama alertando que é necessário e indispensável te dirigires até lá, onde está o correspondente, o mais rápido possível, porque os teus investimentos estão ameaçados por um grande colapso e que, se fores de imediato e executares as medidas que ele conhece, não apenas salvarás os teus investimentos, como também terás oportunidade para obter grandes lucros. O que fazes então diante de semelhante aviso? O que vocês fazem? A resposta é óbvia. Embarcas na viagem imediatamente. Deixa de lado todos os outros negócios. Deixa teus pais, esposa e filhos. Abandonas os confortos e conveniências de tua casa, os passatempos, os passeios e as reuniões sociais de tua cidade. Deixas tudo e, sem sequer te preocupar se o momento é adequado ou não, ou com os perigos e desconfortos da jornada, tu partes em direção aos teus negócios. Faz a explicação imaginária dos sentidos, tá? Eu sou o teu correspondente, o aviso de telegrama e é convite para estes santos exercícios. E digo-te que teu maior patrimônio, teu único investimento está à beira da falência. Se investires tempo e verdadeiro esforço nestes exercícios, não apenas evitarás a ruína da tua alma, mas também colherás um grande lucro, o maior que se pode alcançar, a graça divina e depois a glória. O que farás com esta notícia? O quê? Deixarás tudo por 10, 20, 30 dias e farás bem estes santos exercícios, como deves. Deste modo livrarás tua alma da condenação eterna e lhe garantirás a graça e a glória. Veja, meus irmãos, o que estamos fazendo aqui é um convite para uma salvação eterna, um convite para garantir que a alma esteja pura, que a alma seja bela assim como Deus nos quer. E para realizar adequadamente estes exercícios espirituais, deves obedecer escrupulosamente às seguintes orientações. Vamos lá. Santo Antônio nos dá 8. Isso. São 8 orientações. Vamos lá. A primeira. Deves estar recolhido no teu aposento. Quanto mais, melhor. Deixarás a janela entreaberta, permitindo apenas a entrada da luz necessária para ler ou escrever quando for preciso. Para o restante do tempo, mantenhas o quarto escuro. Deves meditar, examinar e refletir profundamente. Quando estás na cama devido a uma doença, fazeis isso para a saúde do corpo. Porque não o farias agora para a saúde da alma? Uma galinha faz isso para chocar e dar vida aos ovos. E tu não o farás para reviver tua alma que está morta e fria devido ao pecado? Segundo, deves manter teu olhar mortificado. Não deves olhar de um lado para o outro, nem focar ou ler coisas que possam te distrair. Mesmo se fossem boas, não deves lê-las, a menos que sejam apropriadas. Além disso, encorajo-te a não querer saber nem ler a meditação que se seguir aquela que estiveres fazendo. Deves mortificar toda a curiosidade. Colocarás todo o teu cuidado na meditação que estiveres fazendo e naquelas que já realizastes até agora. Quanto mais as meditares, melhor, e quanto mais as repetires, mais proveito tirarás dela. Terceiro, deves mortificar a língua. Se estivesses doente sob cuidados severos e um médico te mandasse manter um silêncio rigoroso, o farias pela saúde do corpo. Assim deves fazê-lo agora pela saúde da tua alma. Silêncio! Silêncio eu te ordeno e mando. Quanto mais, melhor. Apenas permito que fales com Deus, Jesus Cristo, a Virgem, os anjos e os santos, e com o teu diretor espiritual. A tua conversa deve ser celestial, mas se por necessidade tiveres que falar alguma coisa, procura dizer em voz baixa tão somente o necessário. Se podes falar com 2 palavras, não fales com 3. Esta advertência sobre o silêncio é a mais difícil de cumprir, e é justamente por não ser observada devidamente que muitas pessoas não tiram o máximo proveito dos santos exercícios.
Portanto, repito, silêncio, silêncio. Pois durante esse tempo, cada palavra que proferireis não será apenas inútil, tendo tu que prestar contas delas um dia, como também serão prejudiciais e te privarão de muitas graças preparadas para ti, e ainda perderás as que recebestes até agora. Quarto ponto. Também mortificarás os ouvidos, não escutando ninguém, exceto a Deus, que te fará sentir a sua voz nas inspirações, meditações e por meio do teu diretor espiritual, que te aconselhará em tudo e te guiará na mortificação em relação à comida, bebida e outras coisas, né? Como uma penitência. Quinto, farás uma confissão geral de toda a tua vida, desde a última confissão geral bem feita ou do período determinado pelo teu diretor espiritual. Sexto, se quiseres aproveitar ao máximo esses exercícios, entrega-te completamente nas mãos de Deus, para que Ele faça de ti e de todas as tuas coisas o que desejar, feito o barro nas mãos do oleiro ou a madeira na mão do escultor. Nestes dias, repetirás frequentemente e com todo o teu coração algumas dessas orações jaculatórias. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Senhor, que quereis que eu faça? Senhor, faza-me conhecer a tua vontade e ajuda-me com a tua graça para cumpri-la. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Faze-me conhecer o caminho que hei de andar. Meu coração, meu Deus, está pronto e disposto a cumprir perfeitamente a tua santíssima vontade. Sétimo, terás o cuidado de perceber todas as iluminações, inspirações e outros conhecimentos que Deus te conceder, e comunicarás tudo ao teu diretor espiritual. Após a sua aprovação, seguirás as suas orientações. Também durante os santos exercícios, elaborarás um plano de vida que deverás seguir para sempre. Traçar, um trajeto de vida santa. E oitavo e último ponto, todos os dias dos santos exercícios examinarás estes pontos para verificar se os cumprisse adequadamente, pois o fruto que deles colherás dependerá em grande parte da fiel observância dessas diretrizes. E aqui, Santo Antônio Maria Claret coloca aqui mais um ponto, que é o colóquio com a Virgem Santíssima. Vós, minha Mãe Maria, que tivestes a consolação de ver os apóstolos e discípulos reunidos no cenáculo por 10 dias, e presenciastes por fim a alegria de vê-los todos cheios do Espírito Santo, eu, minha Mãe, tenho a imensa honra e bênção de estar nos santos exercícios sob a vossa orientação, e portanto espero com toda a confiança que obtenhais para mim todas as graças que necessito para bem rezá-los. Eu, de minha parte, estou determinado e comprometido a fazer tudo o que reconheço ser para a maior glória de Deus e o bem da minha alma. Portanto, minha Mãe, assisti-me, protegei-me, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos, terminamos e agora vamos fazer a conclusão da meditação, né? Como eu expliquei no vídeo anterior, primeiro começamos com a ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. E oferecimento, ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim,
suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedeis por mim e alcanceis esta graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intervenção da nossa Mãe, Rainha Santíssima, desça sobre vós, suas famílias e seus lares a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém.